variado. Só no nome, já ser um textão, você já imagina o que vem pela frente, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. A gente abrevia isso como MRUV. Aí até parece partido político, parece alguma sigla assim, né? Mas vamos entender melhor essa parada aí. Bom, como sempre, né? A questão conceitual serve para a gente ter um start aí no que a gente vai falar, ou melhor, o que a gente quer abordar. E aí a pergunta, ela era uma perguntinha simples. Qual a diferença entre velocidade e aceleração? Tá? E aí é aquilo, nessas questões conceituais, a ideia dela é mexer com você. Você, assim, tentar chegar num consenso com o seu raciocínio e transcrever isso de uma forma coerente, né? E aí eu estava lendo as respostas, acho que hoje já tinham as 30 e tantas ali desde cedo, então dá para ver que vocês estão melhorando no ponto de querer responder algo com maior, digamos assim, detalhe. Tá? Então, não sei se isso já é um sinal de que vocês estão se desenvolvendo mais ou é um sinal de que vocês estão, digamos assim, está entrando num conteúdo que vocês já têm uma familiaridade melhor. Mas as respostas aqui, de modo geral, estão corretas, né? Eu vou resumir a resposta da seguinte maneira, tá? Velocidade é o quão rápido você anda, certo? Ou melhor, quão rápido você está, ou você anda, enfim. Se eu estiver dentro de um carro, ou dentro de um ônibus, dentro de algum veículo que tenha ali o velocímetro, a velocidade diz qual é a minha rapidez, né? Com quanto eu avanço de posições. E a aceleração? Como é que a gente poderia definir a aceleração? Para eu ganhar velocidade, eu preciso pisar no acelerador, né? Supondo agora que a gente está considerando uma situação mais próxima da realidade, que agora começa a parte de aceleração. Você está num carro, para o carro sair do lugar, o que você precisa fazer? Pisar no acelerador. Então, a aceleração, a gente poderia resumir assim: aceleração é o quão rápido você fica. Dá para entender a diferença? A aceleração ela vai fazer com que a nossa velocidade aumente. Tá? Poderia ser também, Felipe. Tá? A fórmula, pensar em termos de fórmula, é uma maneira também da gente entender. Enquanto velocidade, né? A gente só não pode confundir, porque a velocidade que nós estudamos ali atrás, né, há umas semanas atrás, era a velocidade média. Aí é espaço sobre tempo. Agora, a aceleração, ela é variação de velocidade com o tempo. Então, dá para dizer que a aceleração mede o quão rápido eu estou ficando, né? Ou o quão devagar eu estou ficando, porque eu também posso ter uma desaceleração. Essa que é a questão. E velocidade qual que é a minha rapidez? Com que frequência eu estou ganhando posições? Ah, então, dá para responder dessa maneira, sim. Eu só preciso que vocês tenham esses conceitos bem diferenciados. Velocidade e aceleração. Tá? Velocidade, geralmente, né, se você considera uma situação completa, que é um objeto começando a se mover, ganhando velocidade, a aceleração é algo que vai ser fundamental para ganhar velocidade. Tá? Então, entendido isso, vocês podem prosseguir, a gente pode continuar aqui. A gente vai ver uma outra forma também de diferenciar essa questão do que é velocidade e o que é aceleração.
Vou vir aqui para o meu slide, eu acho que eu mandei para vocês também, tá? Depois qualquer coisa eu reenvio. Mas esse tipo de movimento, o tal do movimento uniformemente variado, ele difere ali do outro estudo que nós tivemos, porque agora tem a bendita aceleração. Tá? E ainda, gente, só para contextualizar bem, um carro, você pega um carro parado e que começa a se movimentar, ele ainda não se comporta como um MRUV. Tá? No carro ainda é mais complicado, porque depende de como você pisa no acelerador. Então, a gente pode dizer que para eu estudar um carro segundo o MUV, eu tenho que fazer essa consideração da aceleração ser constante. Tá? Se você pisa mais fundo no acelerador, o que acontece com o carro? Ele ganha mais velocidade. Tá? Então, uma maneira da gente entender isso mais fácil é com a aceleração que os objetos sofrem na Terra. Se você jogar ou soltar alguma coisa da sua mão, ela cai instantaneamente no chão. E cai sempre com a mesma frequência, digamos assim, que é a tal da aceleração da gravidade. Tá? Então, a gravidade a gente não tem como mudar. Quem programou a Terra programou com um valor fixo. Então, a gente não tem como enganar. A não ser, né, em situações específicas. Você vai para o espaço, ali não tem gravidade, aí você anula uma aceleração no sentido para baixo. Beleza? Então, nesse ponto que eu falei para vocês, tá? Sempre pensem no exemplo do carro. Quanto mais eu piso no acelerador, mais o ponteiro da velocidade vai aumentar. Então, para a gente conseguir chegar numa forma coerente de estudar o ganho de velocidade de um veículo, a gente vai trabalhar com a ideia de aceleração média. Como assim, professor? Que nem a gente fez com a velocidade. É difícil, é muito difícil qualquer móvel, qualquer coisa que se move, se manter muito tempo com algo constante. Lembra que eu falei lá atrás? Velocidade constante, que a gente saiba, né, o que tem assim pronto na nossa cabeça é a luz e o som. Algo que tem aceleração constante também é só a gravidade, que a gente consegue lembrar assim no primeiro momento. Então, considerar um movimento uniformemente variado é a gente considerar também um valor médio para aceleração. E eu já vou explicar. Eu vou abrir aqui um simulador para vocês. Deixa eu só achar ele aqui. É esse daqui. Tá? Então, aqui, ó, depois eu até mando o link para vocês aqui. Esse simulador, tá? Se travar a tela, gente, se vocês não estiverem vendo, me avisem, tá? Às vezes a minha internet fica lenta, o pessoal reclama, principalmente à noite, tá? Então, se congelar, acontecer alguma coisa, vocês me avisem, porque pelo menos nesse começo da aula eu preciso que vocês estejam bem de olho aqui no gráfico. Vocês estão vendo um carrinho vermelho, um velocímetro e um gráfico, certo? Sim. Estão vendo que o tempo está rolando aqui também, né? Beleza. Esse aqui é o movimento que a gente estudou até a última aula. Tá? Para saber a velocidade dele, nós pegávamos quanto ele percorreu e dividíamos pelo tempo que ele levou para fazer aquilo. Ótimo. Vamos mudar aqui a jogada. A partir de então, vou até parar ele aqui e zerar. A gente vai considerar a seguinte situação. O carrinho aqui, vamos pôr um pouquinho mais aqui para ele, mas nem tanto, né? Vou pôr uns 5 metros por segundo. Tá bom, 5 metros por segundo. Esse carro está parado.
A velocidade inicial dele, agora a gente vai começar a considerar, gente, velocidade inicial, velocidade final. Tudo isso vai entrar no nosso bloco aqui. Então, beleza, ele está parado. Eu vou ligar o carro e pisar no acelerador. Eu vou esperar passar aqui 5 segundos e vou pausar ele de novo. Aí ele começou do zero. O que eu quero que vocês observem, está indo muito rápido isso aqui, vamos diminuir um pouquinho, acho que ficou muita aceleração. O que eu quero que vocês observem é, assim, quando a gente fala em aceleração média, imagine que você conseguisse travar o pé no acelerador sempre da mesma maneira. Você não vai afundar muito, você nem vai tirar. Então isso vai indicar para nós que o carro ele vai ganhar velocidade sempre na mesma intensidade. Tá? Como que a gente pode calcular essa ideia de aceleração? É simples. Eu sei a velocidade dele no começo? A gente sabe, era zero, estava aqui parado. Aí eu vou falar para vocês, gente, passaram-se 3 segundos. Qual velocidade eu estou lendo para ele aqui no painel? 29,9, quase 30, né? Aproximadamente. Então, deixa eu vir aqui para o pente que eu vou rabiscar. Tá? O que é a aceleração média? É um valor de aceleração que representa a aceleração ideal para que um móvel apresente MRU, movimento retilíneo uniformemente variável. Tá? Então, a ideia de aceleração média é como se eu travasse o meu pé no acelerador daquele mesmo jeito. Eu não vou tirar e também não vou afundar mais. Tá? Nesse caso aqui, no instante zero, igual a zero, o carro estava parado. E aí eu vou até pôr em vermelho aqui para vocês, vou dar um zoom também aqui, tá? Para enxergar melhor. Agora começa aquele lance de interpretação na física, porque toda vez que alguma coisa estiver parado ou em repouso, vamos assumir que a velocidade dele seja zero. Tá? Então, se o exercício fala ali para você, um carro inicialmente em repouso, o repouso na física é quando você está parado. Tá? Professor, por que não fala parado? Porque ele quer testar se você tem o vocabulário da ciência. Bom? Então, no instante t igual a zero, o carro estava parado. Então, temos que assumir, na nossa cabeça, toda vez que a gente lê o problema, a gente vai imaginar que ele tem velocidade igual a zero. Certo? Então, eu posso dizer, se o instante é zero, eu posso falar que a velocidade de zero dele, né, se a gente colocar assim, ó, de zero dele, a velocidade dele no tempo de zero, também é zero. Beleza, Brenda, estou gravando, qualquer coisa depois você acompanha. Certo, gente? Então, o que nós observamos? Eu estou pegando dados do simulador, eu vou até colar ele aqui depois para vocês. No instante t igual a 3 segundos, o carro estava a aproximadamente 30 metros por segundo. Então vejam, eu só estou pegando aqui os dados do velocímetro. Vou colocar aqui para vocês.
Como podemos calcular a aceleração média? Como é uma média, tá? De novo, aquela ideia, né? Se a gente fosse calcular a idade média das pessoas da sala, teria que pegar a idade de todo mundo, somar de todo mundo e dividir por o número de pessoas. Fazer uma aceleração média seria a mesma coisa. Eu teria que pegar a aceleração dele para os tempos que eu considerei e dividir por essa quantidade. É exatamente isso. Tá? Só que no nosso caso, a gente não tem como ficar, digamos assim, pegando a velocidade do instante 1, do instante 2 e do instante 3. É mais fácil levar em conta o seguinte: a aceleração média, eu vou até chamar assim de média para vocês entenderem o conceito, é que velocidade ele tinha no instante final. Então, aqui vai ser a velocidade no instante 3 menos a velocidade no instante 0, dividido também pelo tempo que ele levou para fazer esse trajeto. Ó. Tempo total, vou por aqui. Então, ó, quando eu coloco V entre parênteses um número, eu quero indicar que aquela velocidade dependeu do tempo. Beleza? Então tá bom. Como é que fica isso aqui em termos Professor, do... então, Pode falar. na questão da aceleração, além daquela fórmula que você passou nos vídeos da de Torricelli, a distância para você descobrir a aceleração não vai acrescentar muita coisa. Assim, ajuda, mas se a gente só tiver a distância, não serve, porque obrigatoriamente nós vamos precisar ter a velocidade dele. Entendi. E aí fica um limitante aí, digamos, né? A distância ajuda se você também tiver o tempo, né? Que aí você descobre a velocidade e aí você consegue a aceleração, não é? Isso. A gente vai ver que tem duas formas aí que pode servir para a gente calcular a distância, o tal do sorvetão e o Torricelli. Então, qual que é a diferença delas? A relação do tempo. Se você não tiver o tempo, é mais fácil optar pelo Torricelli. Se você tiver tempo, às vezes é mais fácil usar o sorvetão porque ele vai ficar meio que simplificado, que é o que eu vou mostrar ali para vocês. Mas Entendi. a ideia é essa mesmo, Pedro. Eu Entendi, só obrigado. nada, só estou fazendo uma conta aqui, vamos lá. É 30 menos zero, concordam? Dividido pelo tempo total. Qual foi o tempo que eu falei ali? É só a gente bater aqui o olho no painel. 3 metros por segundo. Então, vou ficar com 30 sobre 3. Isso dá para a gente 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu quero falar nesse ponto para vocês aqui, que já é uma primeira dúvida que surge, assim, se esse quadrado que tem ali na unidade, se ele vai fazer alguma diferença para a gente. Tá? E aí eu vou explicar para vocês qual que é a importância desse quadrado ali. Tá? Beleza, isso aqui está batendo com o valor programado. Ó. Bateu. Ótimo, né? Já é um sinal de que está tudo bem. Agora, vamos lá. Qual que é a unidade padrão de velocidade, gente, que nós vimos? Ou estamos vendo esse tempo todo? Não é o metro dividido por segundo? Por assim. E o tempo, ele é dado em segundo. Ó, vou fazer isso aqui só em termos de unidades. Eu tenho metro dividido por segundo, que é a unidade da velocidade. Que conta que eu tive que fazer aqui? Não era dividir a velocidade por tempo? Então, quando eu divido, aqui a divisão que eu tinha feito anteriormente foi só número com número. Número com número
É fácil, 30 sobre 3. Agora, uma coisa para vocês ajudarem a entender, tá? Isso aqui é só para ver o sinal a unidade da aceleração. Eu estou dividindo, ó, metro dividido por segundo, dividido por segundo. Então, na matemática, é como se eu tivesse em cima metro. Essa divisão do segundo, ela vem para baixo. Então, é como se eu ficasse aqui, ó, em termos de unidade de medida apenas, tá? Esqueça o número. Eu estou falando só em unidade de medida. Em cima tem metro, mas é metro por segundo. Se é metro por segundo dividido por segundo, matematicamente, o que acontece? As partes de baixo se multiplicam. E aí, da mesma forma como na matemática, que 2 vezes 2 é 4, ou 2 elevado ao quadrado, segundo vezes segundo, tá? Metro por segundo elevado a 2. Mas entendam, estão percebendo que a conta, o valor numérico, número, quantidade, não se altera com esse quadrado? É só uma jogada aqui, ó, como que se diz? Dimensão, né? A unidade de medida a gente chama de dimensão, das dimensões. Então é metro dividido por segundo. E já tem um segundo lá embaixo, eles vão multiplicar. Que conclusões que eu posso tomar sobre isso? Aí é um comentário importante. O quadrado da unidade ajuda a diferenciar velocidade e aceleração. No primeiro momento, parece besteira, tá? Mas aí vocês pegam um problema assim, ó, cadê? Não sei se vocês chegaram a olhar, né? Mas os outros exercícios que eu não pedi para vocês fazerem, porque era um pouquinho mais avançado, você pega aqui, por exemplo, esse exercício F. Um motorista dirige seu veículo a uma velocidade de 54 km por hora, quando começa a desacelerar com 7 metros por segundo ao quadrado. Vocês vão reparar que o exercício vai começar a trazer mais e mais informações. Se esse cara aqui não tivesse em km por hora, tivesse em metro por segundo, se você não está ligado no lance, você pode confundir as duas coisas. Tá? Então, reparem a importância dessa parte aqui. Beleza? Em termos numéricos, não vai alterar em nada a conta. Tá? Não vai elevar. É só unidade, para você saber separar uma coisa da outra. Por enquanto, tudo bem? Vamos marcar aqui um checkpoint, se está tudo bem. Professor, eu confesso que até essa parte no vídeo eu consegui entender de boa. Tipo, o de Torricelli também entendi de boa, mas aquela fórmula lá do sorvetão eu não consegui. Eu fiquei. Eu nem tentei usar ela nos exercícios. Desculpem o termo. Tá? Inclusive, se tem pais ou mães aí perto, desculpa o termo, mas aquela fórmula é uma mercadoria. Tá? Mas eu vou tentar explicar ela para vocês agora. Tá? Mas, beleza, então, vamos prosseguir. Aí, gente, tá? Vamos aqui só mostrar a lista do seguinte ponto. Tá? Então, quando eu falo aceleração média, você vai pegar uma velocidade, subtrair da outra e dividir pelo tempo que você considerou. Tá? Então, pelo menos o item A e B, dava para a gente perceber que existe uma proporção entre a parte de cima e a parte de baixo. Por exemplo, aqui no A, né? A parte de cima está aumentando sempre 36. E a parte de baixo está aumentando sempre de 3 em 3. Então a aceleração está aí, está na cara. Qual que é a variação das velocidades? 36. Qual que é a variação do tempo? 3. Matou. Tá bom? O B é a mesma coisa. Parte de cima, ó, começa em menos 5, depois vai para 5, depois para 15, para 25. O que eu percebo?
está aumentando de 10 em 10. E a parte de baixo? Aumentando de 5 em 5. A aceleração está na cara. 10 sobre 5. Só que a hora que a gente vem para o exercício C, o exercício C já é para deixar vocês desconfortáveis, ou pelo menos vocês ganharam confiança nos outros dois ali em cima, falar, agora esse professor aí é muito inocente, eu já percebi que existe aqui uma relação, não preciso fazer conta, que o professor fica enfiando fórmula na nossa cabeça. Aí você chega aqui, olha, pera lá, 216, 720, 910,8. Ih, essa tabela aqui já está bagunçada, porque estava no 2.1, foi para o 20, foi para o 53, que é justamente para quê? Vocês tomarem cuidado com as armadilhas. Primeira armadilha aqui, ó. Isso aqui está em quilômetro por hora. E eu te peço aceleração em metro por segundo ao quadrado. O que vamos ter que fazer aqui? Transformar as velocidades em metro por segundo. Precisa passar todas, professor? Vai, né? Porque aqui eu estou separando em pedaços. Tá? O item 1 é para calcular a aceleração média aqui, ó, dessas casas daqui. Já a 2 não, é para você calcular do total. Tem diferença, professor? Tem. Porque essa tabela ela já mostra o que para nós? Ela já vai mostrar uma situação mais próxima da realidade. Um carro ele pode estar indo mais rápido num ponto, depois ele diminui, depois ele vai muito mais rápido. Tá? Então, façam esse daqui com carinho, porque ele é um exercício mais elaborado. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Continuando aqui. Eu ainda não vou mandar esse recorte, porque eu vou mexer mais em cima dele. Na verdade, eu vou aproveitar ele para a aula toda. Tá bom? Beleza. E agora, pessoal? O que acontece com a velocidade no MRUV? Se a gente tem aceleração, se existe aceleração, a velocidade aumenta de maneira regular. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam é assim. Isso aqui é a minha taxa de aumento. A gente lê isso daqui, vou até pôr 10 metros por segundo ao quadrado. É assim que a gente lê isso daqui. Leitura. Então, quando você for por uma unidade de medida e calhar nisso, se você for colocar por extenso, é 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a leitura. E a interpretação disso? Quem consegue me dizer? Quando eu falo interpretação, é fisicamente como eu entendo esse resultado. Ou o que ele representa para nós na física. Arrisquem, arrisquem. Põe o cérebro para funcionar. Pedro, você que é um cara participativo, vai. O que eu entendo, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado? Nossa, professor, O eu comportamento... pensei, Pode falar. eu pensei em tipo, o que você faria na velocidade média, você faria tipo o dobro, sabe? Totalmente sem sentido. Mas é a única coisa que eu consigo pensar agora. Não, mas é bom a gente colocar as ideias para fora, porque assim, muitas vezes é normal, isso é da ciência mesmo. A gente olha para uma coisa e chega em hipóteses, assim, ó, pera lá, eu tô vendo aquele quadrado ali, ó, eu acho que ele vai se comportar dessa maneira. Aí, ó, pode ver, você fez uma ligação, se ele seria o dobro da velocidade média, entendeu? Sim. Então, é natural, é isso que eu quero que vocês façam sempre. É nesses momentos de aula que eu vou pedir para vocês pôr a cabeça para funcionar realmente. E, tá, podem errar, é para arriscar de verdade. O que você falou, Pedro, não tem relação com a velocidade média.
tá? A única coisa que a gente pode encaixar com a velocidade média e perceber que o valor se altera não o dobro, mas sim o quadrado, é a distância. Mas a gente chega lá, tá? A ideia aqui que queria que vocês observassem é o seguinte: ele aumenta 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo. Não sei se eu fui muito claro no que eu estou falando. O que eu quero dizer para vocês, ó a definição que eu coloquei. Se existe aceleração, a velocidade aumenta de maneira regular. O que eu quero dizer com essa maneira regular? Vou pôr aqui, ó. Sempre com a mesma quantidade. Então, o que eu quis... Professor, o que você escreveu lá em cima pode se interpretar como ele aumenta a velocidade média dele a cada segundo? Quase. Esquece a velocidade média. Agora, por enquanto, a gente não está falando de média. A gente está falando da velocidade dele naquele exato instante que eu estou olhando no velocímetro. Entendi. Tá? A sua análise está perfeita. Só precisa tirar essa média ali da frase. Tá? É isso mesmo. Qual que é essa quantidade regular? É sempre com 10 metros por segundo, no caso desse carro, tá? A gente está fazendo uma análise dessa situação. Aí você vai analisar cada situação da maneira certa, tá? Ou seja, se eu perguntasse para vocês qual era a velocidade do veículo no tempo igual a 1 segundo, quem é o gênio que me fala aí? É super difícil essa daí. Ué, era 10 metros, né, professor? Exatamente. Vou pôr aqui a mesma coisa. Qual que é a velocidade dele no tempo, blá, 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 igual a 2 segundos? Qual era? 20. 20. Daí vocês já concluíram, né? Que no instante de tempo 3 ia ser 10. Se ele continuasse no instante 4, ia ser 40. E assim vai. Tá? Portanto, nós percebemos que a velocidade ela depende do tempo. Então eu posso escrever assim, ó. Cadê? Peraí que eu fiz bobagem aqui. A velocidade ela depende do tempo. Então, na física, na matemática, sempre que a gente escreve que uma coisa depende da outra, a gente coloca entre parênteses do que ela depende. Tá bom? E a gente percebe o quê, ó? Peraí, deixa eu vir um pouquinho para o lado. Se vocês tivessem que montar uma fórmula, ou pelo menos assim, pegar uma coisa e juntar com a outra, como que você escreveria uma fórmula para velocidade, com base no que vocês estão observando aqui no comportamento? Você olhou no relógio, 1 segundo, olhou no velocímetro, estava 10. Olhou de novo no relógio, estava 2, estava 20. Como é que você pode relacionar? Quais são as duas coisas que estão relacionadas para dar velocidade? Distância e tempo. Ainda não falamos em distância. Ó, isso daqui, de novo, é um conceito Professor, errado que a gente acaba pegando. Pode falar, Vinícius. Seria uma fórmula para chegar nesses números? Isso. Mais ou menos assim. Quais são as duas coisas que eu estou usando para chegar na velocidade? Seria Alguém falou aí, aceleração? E tempo. Exatamente. Tá? Então, assim, por que eu estou sendo bem chato nesse ponto aí com vocês? Tá? Porque nós colocamos na cabeça que velocidade é distância sobre tempo, né? Lá atrás. Só que essa velocidade era a velocidade média. Era uma velocidade, digamos assim, que ia servir para a gente mexer, se mover aí com o tempo. Agora esquece isso, tá, gente? Esquece. Só vale essa relação
se for colocado em algum momento velocidade média no texto, tá? Então, é algo natural, vocês vão errar muito isso. Eu até coloquei aqui um trecho no slide, ó, para vocês não se esquecerem. Ó. Vocês vão querer resolver problema desse tipo com as fórmulas antigas e vai dar problema, tá bom? Então, assim, por isso que eu tô querendo mostrar para vocês que é algo que vocês podem fazer de verdade na hora de resolver o exercício. Ah, peraí, o que ele está aumentando? Como que isso se relaciona com outra coisa? Tá? Nesse caso específico, a fórmula se resumiria a essa daqui, ó, aceleração vezes tempo. Ó, pode ver, ó, se eu te der um tempo de 25 segundos, qual vai ser a velocidade dele? Você pode dizer sem medo de errar. 250. 250 metros por segundo. Tá? Então, essa fórmula aqui, na verdade, ela só descreve o que a gente está observando. Isso é fazer ciência, gente. Pode parecer besta, pode parecer que não tem nada a ver. Ah, professor, isso aí é só uma continha matemática. Mas é assim que as coisas são explicadas. Eu olho para uma coisa, eu vejo como ela funciona, aí eu vou tentar escrever de forma matemática para ver se funciona em outros casos. Tá? Então, pronto, definimos a fórmula da velocidade, né? Que eu até brinco que é a fórmula do vovô ateu. Por que é vovô ateu? Porque, na verdade, numa situação geral, eu tenho que considerar também a velocidade inicial do veículo. Porém, vamos voltar para o simulador. Geralmente, os veículos partem do repouso, tá? Então, essa fórmula aqui, ela acaba #cancelada, essa parte aqui. Beleza? Vamos lá para a lista, ó. Na lista, aqui, ó, nesse exercício 2, eu peço para vocês qual que é a velocidade em um instante de 18 segundos. Tenho certeza que quem tentou fazer deve ter pensado, bom, se está aumentando de 3 em 3 embaixo, vai ser mais 2 casinhas, tá? Então é só, assim, para você não ter que ficar perdendo muito tempo, você poderia usar esse raciocínio aqui, tá bom? Eu estou tentando explicar, pessoal, o conteúdo um pouco diferente do que eu fiz no vídeo. No vídeo eu dou mais a teoria, aqui a gente está fazendo uma análise mais detalhada da coisa. Tá? Então, por hora, eu vou mandar isso aqui para vocês, porque são as partes mais simples do problema. Tá? Deixa eu ver aqui, o Guilherme, VT igual 0x mais 10. Seria, Guilherme, seria 0 mais 10x, seria o correto, nesse caso, tá? Porque senão aqui sempre daria 10, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Bom, vamos entrar na parte complicada agora, que são na verdade é uma questão complicada, só que é o tal do sorvetão. O que é essa função horária do espaço? Não vou deletar isso ainda, não. Eu vou só mais para o lado aqui. Na outra lista, na outra aula, nós vimos essa fórmula aqui, né? Até o exercício J da lista falava sobre ela. Isso é conhecido como função horária do movimento retilíneo uniforme. Qual que é a mudança disso para isso daqui? Agora a gente tem esse pedaço aqui que leva em conta a aceleração. Mas eu vou mostrar para vocês só de uma maneira simples porque que a fórmula muda. E aí a gente vai bater de novo numa tecla, que é algo que
vocês não têm que confundir mais. No MRU, movimento retilíneo uniforme, que velocidade é essa? Qual é? Velocidade média? Velocidade. Agora sim, agora eu podia falar média. Tá? Então, no MRU, essa velocidade é a média. Ou seja, ela nunca muda. Deixa eu diminuir aqui, senão fica muito... Agora, beleza. Se eu quiser usar essa mesma fórmula no MRUV, que é esse negócio que a gente está aprendendo hoje, eu tenho que pensar o que é velocidade. Velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E aí, se eu jogo essa velocidade aqui dentro, vou mostrar para vocês. Ó. Então, podemos reescrever a função horária para o MRUV. O que eu estou propondo aqui? Eu só estou mostrando de onde surge essa fórmula, tá? Eu vou manter S de T, beleza, igual a S0 mais VT. Aí que o negócio complica. Porque se aqui é velocidade, agora a gente sabe que a velocidade é esse negócio aqui, ó. Tá? Então, eu tô... Vocês conseguiram entender o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo a velocidade na fórmula. Professor, Pode falar. se você disse que o V ali de cima está representando a velocidade média, né? Uhum. Então por que não usa a fórmula da velocidade média? A gente poderia usar. É que assim, não é comum a gente colocar no movimento uniforme, porque o que iria acontecer? O que é velocidade média? É distância sobre tempo, não é? Isso. Esse tempo aqui ia cancelar com o de baixo, ia ficar S mais S, por exemplo. Não ia fazer tanto sentido. Então a gente deixa em função da velocidade, mas para existir uma coerência. Exemplo, né? Que nem foi no exercício J aqui, ó. Opa, peraí, isso aqui é a resposta dessa já, não pode, spoiler. No exercício J, eu meio que forçava vocês a calcular a velocidade média. Né? Que era para obter essa fórmula aqui. Então, na verdade, o que eu quero demonstrar, o Vinícius e para o restante da sala, é que não vai ser a mesma coisa, tá? Justamente esse é o ponto. Também não é assim que demonstra essa fórmula. Mas se eu substituir, ó, eu ficaria com S0, né? Mais, aí o T que está aqui fora multiplica quem está dentro, fica V0 vezes T, mais A vezes T, dá AT ao quadrado. Ainda está faltando um pedaço dela, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Divide por 2. Ainda está faltando um pedaço dela ali. E da onde que vem esse 2? Explicaremos na aula que a gente for falar do gráfico. Por enquanto, eu só queria ilustrar para vocês que S de T S0 mais VT é diferente de S de T é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. São diferentes essas formas, elas não calculam a mesma coisa, tá? E o motivo é justamente o quê? A velocidade. Aqui, beleza, a velocidade era sempre a mesma, eu sei que eu vou sempre chegar no mesmo lugar. Agora aqui não. Agora aqui a gente vai perceber que ele anda muito mais. Beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. De novo, a gente vai pegar os dados do simulador. O que nós
O que nós podemos observar aqui, ó, no gráfico? Deixa eu pôr uma lupa para vocês enxergarem mais. O que eu percebo, pessoal, esse gráfico aqui é aquele gráfico do espaço pelo tempo. O que eu estou percebendo aqui, ó? Que aos 3 segundos, onde que está a distância dele, ó? 45 metros. O que a gente esperaria disso no movimento uniforme? Aí que tá, ó. Espaço é velocidade vezes tempo, beleza. Aí vai lá, velocidade é 30. Aliás, velocidade é 10, né? Vezes 3 dá 30. Então ele andou 30 metros. Errado. Porque agora, gente, a cada segundo que está passando, ele está ficando mais rápido. Então, ó, esse gráfico aqui, ó, ele mostra tudo para a gente. Ele não é um gráfico que se comporta como uma reta que vai subindo. Ele está se comportando como uma parábola, uma curva, porque ele está ficando cada vez mais rápido. Então, ao invés de ter um comportamento retilíneo na reta, aqui no gráfico, ele está se comportando dessa forma, ele está crescendo muito rápido. Isso dá para associar com a equação de segundo grau, que vocês ainda vão ver. Então, vamos escrever isso aqui, vamos pegar o gráfico e vamos escrever essa ideia. O gráfico já estava aqui, né? Era só recortar. E aí isso vai ajudar a gente a entender o sorvetão. Então, olhando esse gráfico aqui, ó, o que nós temos? Ao final dos 3 segundos, ele percorreu 45 metros. Na dúvida, olhem para o gráfico, tá? Vocês vão perceber, ó, vou até fazer aqui, ó. Vão perceber que os 45, ó, ele coincide com o 3. Agora, como é que a gente comprova isso? Beleza. De novo, vocês que adoraram o gráfico lá naquela oportunidade, o que é esse ponto aqui, ó, pra gente? O que esse ponto indica para nós, fisicamente? O ponto inicial? Boa. Que ele estava parado? Estava parado, esse aqui é o ponto inicial. Então, daqui, ó, a gente pode tirar conclusões importantíssimas. Ó. Que conclusões são essas? Aqui é o ponto inicial, o ponto de partida. E aí o Vinícius já falou pra gente, né? Que ele estava parado. Então eu sei que a velocidade inicial dele é 0. Isso aí a gente já tinha até comentado lá atrás. Aí eu pergunto a vocês, qual é a posição dele, posição inicial dele? De onde que ele partiu do gráfico? Podem arriscar, é óbvio desse jeito. Será mesmo. que é meio 0,5? Não sei. Ou não sei. É 0 metros? É zero mesmo. É que eu acho que eu peguei um pouquinho aqui, mas vamos tentar dar o zoom aqui, ó. É aqui que eu estava me referindo, ó. Peraí, não vai mais. É nesse ponto aqui, onde a lupinha está em cima. Ele está na posição 0 também. Professor, mas faz sentido falar 0 metros? Assim, Tá na mesma de falar que ele tava parado, não é? 0 metros não é falar que ele tava parado? é que parado é grandeza associada à velocidade. Então a gente poderia, sei lá, dizer que a posição inicial dele é desprezível.
tá? Posição inicial é desprezível. Tipo assim, não vai desprezível, tá? Assim, eu entendo... Peraí, que ele bugou tudo aqui. Eu entendo que você estar parado pode se associar também à posição inicial que está sendo 0. Mas assim, imagina que eu estou parado no quilômetro 50 da Dutra, da Via Dutra, que vai para o Rio de Janeiro. Então ali eu estou parado, a minha velocidade inicial é 0, mas a minha posição não é 0. Então, assim, é só para a gente tomar cuidado com alguns termos, porque a física ela é muito literal. Como assim? Ela leva muito em conta aquilo que você está falando. E essa é a graça dos exercícios. Tá? Porque quando eu faço essa análise aqui, ó, e olho para essa forma, vamos supor, o que é o S de T? Serve para determinar a posição para o instante T. Então, a fórmula do sorvetão serve para quê? A gente calcular a posição final dele. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Lembram disso, né? Nossa primeira aula, aquela primeira questão conceitual. Então, quando eu calculo, o que é o sorvetão? O sorvetão serve para a gente determinar em que posição que ele vai estar. Se eu pegar a posição que ele vai estar e subtrair do início, eu sei quanto que ele andou. Então, no meu caso, eu estou parado em repouso no quilômetro 50. Aí eu começo a me locomover, vou até o quilômetro 200. Qual foi o meu deslocamento? 150. 150. Qual a minha posição final? 200. Né? Então, é só para a gente perceber algumas coisas. Aí, beleza, vamos lá. Agora que vem a parte legal. Suponham, gente, que eu não tenho esse gráfico para analisar. O gráfico é só para a gente comparar, ver se faz coerência. Parece que não, mas vocês estão fazendo ciência aqui, que é analisar o fenômeno, ver se as relações se aplicam. E isso às vezes é doloroso, tá? É doloroso fazer esse processo. Mas entendam que a maneira como vocês enxergam o negócio vai mudar agora. Ou a tendência é que mude, se você tiver esse bom entendimento da coisa. Beleza. Agora que é a parte legal. Essa é a fórmula do sorvetão. Não é? S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Você já olha para essa fórmula, você já desanima. E aí? Como é que eu vou enfiar esse negócio na minha cabeça? E aí que é errado, porque se você decora a fórmula, você não consegue fazer as simplificações. Eu vou apontar aqui para vocês verem. Esse aqui eu vou pôr de outra cor para diferenciar. Quanto vale S0? 0. Quanto vale velocidade inicial? 0. Então aqui eu teria 0 mais 0 vezes 3, né? Que é o tempo que a gente quer calcular ali. Quanto que é 0 vezes 3? É 0. Professor, e se a aceleração vezes o tempo ao quadrado, o que ele dá pra gente, ou é só parte da fórmula? Não, ele representa uma parcela importante, tá? Que eu vou explicar ele aqui, né? Deixa eu só colocar assim, ó. A fórmula, neste caso, pode ser reduzida a... Peraí, deixa eu só diminuir aqui.
S de t é igual a vezes t elevado ao quadrado, dividido, dividido por 2. A fórmula se reduz a isso daqui. Nessa situação. Cada situação é uma situação. Mas em problemas onde eu puder desconsiderar tanto a velocidade inicial quanto a posição inicial, o sorvetão vira um sorvetinho. Tá? Agora eu vou te mostrar, Pedro. O que é aceleração vezes tempo que a gente viu ali? Agora há pouco. Para quem não se lembra, eu vou vir aqui pro Não lado. sei, não sei, Velocidade. professor. Vocês não estão prestando É atenção. velocidade, não é? Isso, beleza. Então, uma outra forma que eu poderia escrever essa relação aqui, S de t é velocidade vezes tempo dividido por 2. Perceberam a diferença? Se ao invés de escrever at ao quadrado, matematicamente eu fazer isso daqui, S de t é igual a vezes t dividido por 2, tá? Eu não estou mudando nada, eu só estou, em vez de... Matematicamente, quadrado não é ele vezes ele mesmo? Então, eu só estou decompondo ele desse jeito, para perceber que aceleração vezes tempo nos dá velocidade. Então, o que o termo aqui da aceleração representa para a gente? Quando a gente pega essa parte do sorvetão e tenta entender o que ela está mostrando para a gente o ganho de velocidade que nós tivemos. Tá? Então, eu posso até escrever isso para vocês, fazer minhas anotações. Espera aí que eu só tirar isso aqui. Professor, quando o gráfico, o exercício, o gráfico for igual isso que você mostrou pra gente, a gente precisa escrever esse S0 e o V0? É bom para vocês começarem a identificar. Aí, você diz na fórmula? É, porque vai dar zero de qualquer jeito, né? O 1 Não. vai ser zero e o zero vezes o tempo vai ser zero também, né? Sim, sim. Não precisa, na hora que for aplicar a fórmula, pode pôr ela já simplificada. Mas por uma questão de entendimento, e na hora que vocês vão resolver exercício, eu vou pedir para vocês deixarem isso explícito toda vez que rolar, tá? Porque é uma das maneiras de fazer a interpretação do problema. Assim, com a prática, quando você vê que o exercício de física não te passou isso, você já pode mandar bala nessa fórmula. Mas agora, no começo, eu quero que vocês tenham o cuidado de fazer, pelo menos, a explicação textual. A fórmula usada é essa porque tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial puderam ser canceladas, tá? Mas, assim, para fazer o cálculo, manda ver já. Pode deixar essa fórmula simplificada. E muitas vezes, praticamente a maioria dos problemas de física que envolvem o MR e o V vão cair nessa fórmula simplificada aqui. Diferente disso é a armadilha. O que é a armadilha? Geralmente o cara põe uma posição inicial, que nem aqui, o exercício B da lista. Aliás, o item 2 do B. Eu quero saber qual que é a posição dele no instante de tempo 40 segundos. Ou seja, você vai ter que calcular sorvetão aqui. Só que eu te passei uma posição inicial e pelo gráfico você tem a velocidade inicial. Então, nesse exercício não tem para onde correr. Vai ter que usar o sorvetão completo. Tá? Então, professor, esse jeito de pensar é o que eu ia até te perguntar, Uhum. porque se você for ver, você consegue descobrir a aceleração ali, não consegue? Na tabelinha? É. Não, por essa fórmula? Não, então, tipo, no caso eu nem usei fórmula, eu, tipo, usei a lógica.
Ah, sim. Nesse Eu caso, falei assim, sim. ele aumenta tanto por a cada 10 segundos, então do 40 ele vai estar com isso. Aí eu Aí, nem usei beleza, fórmula né? sorvetão. O sorvetão é aqui na 2, ó. Porque já não dá mais para pensar, Pedro, da seguinte forma: se no instante inicial ele está a 50 metros, ele não vai. É essa a ideia que eu quero que vocês entendam. A velocidade ela está diretamente relacionada com a aceleração nesse ponto aqui, ó. Eu vejo que ele aumenta de 10 em 10 a velocidade. Só que a distância não está aumentando de 10 em 10, ó. Ela está aumentando mais. Bom, ó, vamos fazer uma tabelinha, que nem eu fiz ali, ó. Acho que vai ajudar a Então, exemplificar. professor, mas foi nessa 2 que você falou que foi nessa que eu não usei o sorvetão. Eu pensei assim, a cada 5 segundos ele ganha 10. Então, mais 20 segundos, ele vai ter andado isso, entendeu? Mas aí Porque aí, não vai. Aqui não vai funcionar. então, eu usei essa fórmula até na 1, se eu não me engano, também. Aqui no caso, para o item 2 não funciona fazer por lógica. Porque aí ele deixa de ter um comportamento assim lógico. E o motivo está aqui, ó. Nesse gráfico em forma de parábola. Se fosse uma reta, beleza. Mas não, isso aqui já tem um comportamento de equação de segundo grau. Por isso que ferra toda a nossa lógica. Tá? Aqui o que eu quero mostrar, ó, no instante de tempo zero, a posição inicial dele é zero. No instante de tempo 1, como é que eu resolveria a posição dele? A aceleração é 10, o tempo é 1 ao quadrado, né? E eu teria que dividir isso por 2. Estou calculando aqui qual seria a posição dele no instante 1. Então, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 10, 10. 10 dividido por 2 dá 5 metros. Vou deixar isso aqui menorzinho até. Não, tá assim, tá bom. Beleza, qual que é o S no instante de tempo 2? Aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. No gráfico, tá? Só para vocês entenderem o que está sendo feito. Aí vamos lá, 10 elevado ao quadrado, que aliás, 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2, dá 4, não é? 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 2 dá 20. Então, olha o salto que ele deu aqui, ó, de 5 para 20. E finalmente no S de 3, ó, 10 vezes 3 elevado a 2 dividido por 2. 10 vezes aqui, né, dá 9, né? 3 ao quadrado é 9, vezes 10, 90 dividido por 2 dá 45. Então ele não está se comportando de maneira muito regular, né? A gente pensa, bom, daqui para cá ele teve um salto de 15, mas daqui para cá não foi 15, né? Foi 25. Então já não rola fazer esse tipo de raciocínio. Aqui não vai ter como fugir da fórmula, tá, Pedro? Mas é normal, não se preocupa. Isso é um problema que daqui para frente vai afrontar vocês. Que a gente vai tentar resolver tudo pela lógica. E a física, às vezes, ela é mais do que a lógica. É um pouquinho mais complicado. Mas vocês entenderam esse comportamento aqui? Essa fórmula ela é feia mesmo, ela é chata.
Professor, se você contar que a posição inicial dele e a velocidade inicial vai ser zero, essa fórmula fica fácil, né? Exatamente. Mas se você ainda tem que adicionar a posição inicial, fazer a velocidade vezes o tempo ainda, e aí somar tudo isso, aí fica um pouco mais complicado. É um inferno. Inclusive, assim, tem exercício que ele não te dá o tempo e você tem que resolver pelo sorvetão. E aí você cai numa equação de segundo grau. Então, assim, ela pode ser algo muito chato de lidar. Mas agora vem a parte interessante. Eu vou finalizar falando do Torricelli. Vocês estão bem ainda? Vocês aguentam mais um pouquinho, mais alguns minutinhos? Senão posso deixar o Torricelli para a próxima aula também. Sem problemas. Professor, Pode falar, Sara. eu só queria também pedir para você explicar um pouco melhor a D também, porque fiquei com dúvida em como resolver. Ah, beleza. Se vocês acharem que é muita informação agora, a gente deixa o Torricelli para o início da próxima aula. Não tem grandes problemas quanto a isso, não. Eu prezo por vocês estarem tendo um entendimento bom do conteúdo como um todo. Então vamos lá, para D. Ficou tão bonito que eu não quero apagar. Vou abrir um novo. Aliás, não precisa. Vou limpar esse daqui. Bom, a D, nós temos um carro, né? Onde ele vai ser posto à prova ali, né? Vamos verificar a velocidade dele, quanto que ele tem que se comportar aí, digamos, para saber se ele é um carro com bom desempenho. Enfim, essa parte não interessa. Interessa o quê? O que nós temos e o que tem que ser feito. Então, algo que eu vou continuar pedindo para vocês fazerem são a listagem dos dados. Tudo aquilo que pode ser relevante para nós calcularmos o exercício. Então, nós temos o seguinte, no instante de tempo t igual a 1, ou seja, aos 10 segundos, a velocidade desse cara era 6 metros por segundo. Depois, passaram 10 segundos, né? Ou seja, quando o relógio marcava 20 segundos, ele tinha uma nova velocidade que a gente desconhece. O que nós sabemos nesse problema? A aceleração média é de 5,5 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. Como a gente pode descobrir V2 a partir dessas informações aqui? Tá? Descobrir V2 a partir das informações. Lembre-se, a aceleração é velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso, estamos considerando apenas dois instantes, T1 e T2. Então, entre T1 e T2, quem que é inicial? T1. Quem que é final? T2. Então, a gente tem que perceber nessa situação que o T1, lembra, né? Aqui, ó, gente. Velocidade, ó, depende do tempo. Então, quando eu te passo aqui, ó, o tempo 1, vocês têm que perceber que ele está associado à velocidade 1. E o tempo 2 associado à velocidade 2. Beleza. Lembrei disso, professor, eu sei. Agora, a gente vai fazer a adaptação.
Se a gente sabe que a aceleração é 5,5, aqui desse lado esquerdo eu posso jogar 5,5. Quem que representa a velocidade final desse trajeto? É o V2, algo que eu não tenho. Eu sei que a aceleração depende da subtração entre V2 e V1, né? Só que o V1 eu tenho aqui, ó, que é 6. Embaixo a mesma coisa, né? Eu já posso até pensar que a diferença de tempo é de 10 segundos, já fazendo diretamente. E daqui agora, matematicamente, a gente vai multiplicar assim, ó. Não esqueçam que como é que eu saio dessa parada aqui? Todo número pode ser escrito como aquele número dividido por 1, não pode? É errado pensar assim? Se eu falar que 2 é igual a 2 dividido por 1, estarei mentindo? Não, só estarei escrevendo de uma forma mais sofisticada, né? Assim como eu posso usar recursos matemáticos para me ajudar quando eu preciso. Que ó, uma outra forma de visualizar isso aqui, ó. 5,5, só 5,5 não resolveria muita coisa. Mas eu posso pensar, o que é 5,5? É 11 dividido por 2. Então, se eu escrever 11 dividido por 2, eu consigo chegar no mesmo processo, tá? Então, esse exercício é assim, Sara. Tem que fazer essa interpretação entre quem é final, quem é inicial, que é algo que daqui para frente a gente vai usar a todo momento. Professor, nessa aí eu fiz a fórmula que você usa para descobrir a aceleração e aí coloquei que igual era 5,5, só que eu não coloquei o V2, a velocidade final, porque não tinha. Aí eu tratei ela como um X. E aí eu fiz uma equação de primeiro grau normal. Não, beleza. Aqui, né, eu tô mostrando para vocês em termos assim, né? Em termos do que o problema falou para gente. Se você quiser chamar de X, Y, Z, A, B, C, não tem problema. A ideia é só vocês pensarem que assim, isso daqui é o que eu preciso utilizar. E eu vou reparar que eu tenho o A, tenho a primeira velocidade, tenho os tempos. Tá faltando uma só incógnita, né? Que é no caso aqui, a velocidade final. Mas tranquilo, acho que dá certo do mesmo jeito. Você deixou aqui como X, ele dá na mesma proporção. Isso é só uma questão de nomeação, né, de variáveis. O que mais, gente? Em relação ao Torricelli, vou comentar muito brevemente sobre essa fórmula. Essa terceira via de fórmula aqui, ela é uma fórmula independente do tempo. Ou pelo menos as variáveis que você tem aqui, se você já as tiver, você não vai precisar ter o tempo para poder descobrir. Isso é razoavelmente bom, porque evita de você usar sorvetão, que é um pouco feio de usar, tá? Mas em contrapartida, o preço de se usar Torricelli é o seguinte. Peraí, deixa eu tirar o zoom aqui. O preço de usar essa terceira via é qual? Você tem que ter uma análise muito boa do problema, senão você pode errar. Mas saibam o seguinte: se eu usar sorvetão ou se eu usar Torricelli, a gente tem que chegar no mesmo ponto, tá? O que eu calculo para uma, eu tenho que calcular para outra. E essa é até uma forma de vocês fazerem prova real, né? O que é a prova real? Você está fazendo um exercício, quer saber se acertou. Faz pela outra equação para ver se o resultado dá o mesmo. Se der o mesmo resultado, perfeito. Se der resultado diferente, aí sim é bom
ver onde que possivelmente foi o problema. Tá? Eu acho que... deixa eu mandar o simulador para vocês também, se vocês quiserem dar uma observada nele. Eu ainda não estou entrando em detalhes de gráficos, a gente vai entrar depois, nas próximas aulas, para analisar o comportamento dos gráficos desse tipo de movimento. E aí a gente percebe, ó, a aceleração é sempre um gráfico reto, que não vai para cima nem para baixo. Velocidade é uma reta, que cresce ou decresce, é uma equação de primeiro grau. E as posições, o espaço percorrido, é uma equação de segundo grau, uma parábola. Que acho que vocês vão ver ou verão em matemática muito em breve. Bom, vamos lá. Vou fazer a chamada aqui, já está bom por hoje. Já rendeu até demais, eu acho. A Brenda está aí, a Brenda conseguiu ficar então. Ou está vendo aula lá do consultório, não sei, pode acontecer. A vantagem do ensino remoto é esse. Qualquer hora e lugar. É lugar para ver aula. Qual o lugar mais inusitado que vocês já assistiram a aula de física? Não precisa responder, só estou fazendo provocações mentais. Aproveitando que você está fazendo a chamada, a Raíssa também está no médico. Beleza. Quando eu chegar nela, você me fala de novo. Uhum. Júlio, Laís, Letícia, Maria Luísa, Helena, Silvia, Kézia, Maria Luiz. Deixa eu pôr aqui também. Rebeca. Machado Soares, Vitor. Alto, 33. Aqui vai ter menos, vai ter acho que 31. Porque são 2 pessoas que estão marcadas. Mas tá bom, depois vocês peçam, por favor, para Isabela e Yasmin e para Raíssa só me avisarem pelo chat, tá? Para confirmar essa informação. Bom, parando de gravar aqui, fico também